Entendo que o que o Senhor vai liberar nesta noite vai servir como um trilho profético para a sua vida. Amém? Por aquilo que o Senhor ministrou a meu espírito nesta tarde, eu gostaria de lhe recomendar que, se é possível, você pudesse fazer algumas anotações, não é verdade? Gravar em seu celular, em seu caderno, eu não sei. Eu entendo que Deus vai entregar algumas coisas importantes. Amém? Me trouxe à memória, não é? Hoje pela tarde, o calendário judaico ele começa na Páscoa, ok? Certo? Na Páscoa, o Senhor, quando tirou o povo de Israel da terra do Egito, ele disse assim: a partir de agora você contará os anos novamente, e a partir de agora da Páscoa vocês começarão a contar o ano novamente. Ou seja, o mês da Páscoa é o primeiro mês do ano para Israel. A gente sabe que o calendário judaico e o calendário gregoriano, que é aquele que nós usamos, não é a mesma coisa. Mas eu entendi hoje pela tarde que, como passamos Páscoa, certo, no gregoriano, não é no calendário hebraico, mas mesmo assim a Páscoa nos sinaliza que Deus está inaugurando um novo tempo. Amém? Então queria liberar isto. Há algo que está acontecendo. Amém? Talvez você diga: nós já estamos vivendo um novo tempo. Muito bem, mas Deus libera novos tempos dentro de um novo tempo. Há um novo tempo macro e há novos tempos micro. Não sei se me faço entender nesta noite. A cada mês, certo? A cada começo de mês se inicia um tempo macro. Mas a cada semana, quando chega o domingo, iniciamos um novo tempo micro dentro de um mês. Não sei se me faço entender. O mesmo acontece com um ano, certo? Quando entramos em um novo ano, 2018, se inaugura um tempo macro, um ano. Mas a cada mês vamos entrando em micros tempos, certo? Dentro deste novo tempo. Então gostaria que sua percepção espiritual nesta noite estivesse concentrada, certo? Estivesse focada nisto. Deus trará algumas instruções. O ano talvez começou em janeiro, mas algo Deus está começando nestes dias. Há coisas que Deus está inaugurando nestes dias. Amém? Entendo que esta palavra que vou liberar nesta noite tem uma relação não tão só com este lugar, mas nesta noite esta palavra é para este lugar. Amém? Me faço entender? Tanto é que pedi um fone, por isso que eu estou aqui com um fone. Eu vou gravar esta palavra nesta noite, porque eu preciso ouvi-la. Amém? Não sei se você entende isso. Eu vou pregar, mas eu preciso ouvir o que eu vou dizer, porque eu entendo que ela tem um depósito também para a minha vida. Amém? É por isso que eu lhe falo, eu vou gravar para poder ouvir o que o Espírito vai dizer sobre mim, ou através de mim, porque eu entendo que o que o Espírito vai me levar a dizer nesta noite também vai alcançar a minha vida, vai alcançar a minha casa, vai alcançar a minha família, vai alcançar a igreja que o Senhor me entregou por responsabilidade. Então eu sei que tenho algo a dizer, mas eu sei que o Senhor vai lhe surpreender de alguma maneira, e certamente também vai me surpreender. Amém? Então, por favor, nesta noite eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para nós começarmos. 1 de João, capítulo 5, verso 12. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 12. Eu peguei uma Bíblia que estava aqui na frente, para que talvez tenhamos uma tradução mais em comum, porque eu uso outra tradução, para que nós leamos todos juntos, não é? Vocês encontraram? João, 1 de João, no Evangelho de João, 1 de João, capítulo 5, versículo número 12. Diz da seguinte maneira: quem tem um filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Diga comigo assim: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essa vida é a vida Zoe, daquilo que nós estamos falando. Ele está dizendo, como falamos ontem, que o portador desta vida Zoe é o Filho, é Cristo. Se nós temos Cristo, nós temos esta vida.
Se não temos Cristo, nós não temos esta vida. Me faço entender? En esta noite eu quero trabalhar em uma introdução, gerando uma plataforma para poder liberar aquilo que eu entendo da parte do Senhor, que nós entendamos como esta vida se desenvolve, porque mesmo que tenhamos esta vida, temos uma semente desta vida. João capítulo número 12, Jesus referindo-se a ele mesmo, ele disse assim: se o grão de trigo não ir à terra e morrer, ele ficará sozinho. Jesus era o grão de trigo, Jesus era a semente que precisava ser plantado. Quando ele foi plantado, quando ele morreu e foi sepultado, esse plantar se está referindo à sua morte e sepultura, e por consequência a sua ressurreição. Então quando ele morreu e foi sepultado, o grão de trigo foi plantado. Quando ele ressuscitou, ele germinou para manifestar muitos frutos. Me faço entender? Então esta vida que está no Filho, que acabamos de ler, foi plantada em você, foi plantada em mim como uma semente. Me faço entender? Agora, essa semente precisa ser desenvolvida dentro de você, porque esta semente está em seu espírito, mas o que está em seu espírito precisa alcançar a sua alma e se manifestar através de seu corpo. Me faço entender? Não é suficiente saber que temos a vida de Deus, agora nós precisamos desenvolver aquilo que temos. Então, nesta noite, como uma introdução, vamos a ver como Deus trabalha neste desenvolvimento. Eu não vou lhes saber explicar porquê, mas Deus expressa este desenvolvimento da vida dele, da semente que é Cristo Jesus, o desenvolvimento da salvação em 3 etapas, em 3 partes. Se você me pergunta: Dario, por que 3? Não vou lhe saber responder, não tenho uma resposta clara. Ok? Mas olhando as escrituras, o Senhor expressa que este processo de desenvolvimento, ele geralmente se dá em 3 etapas. Amém? Então quero que vejamos um texto, certo? Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Ok? Se eu descer, pastor, da microfonia? Não? Posso descer então? Muito bem, assim eu fico mais pertinho de vocês e tenho mais facilidade para ler a projeção, certo? Observe aqui, disse ainda: o reino de Deus é assim como que se um homem lançasse uma semente à terra. Amém, querido? Jesus não está dando aula de agricultura, mas ele está tratando de expressar, de ensinar de maneira didática como funciona o desenvolvimento desta vida. Me faço entender? Ele não quer que as pessoas plantem sementes, que você chegue, certo? Que você chegue lá na sua casa e plante uma sementinha num vaso. Ele não quer isso, mas ele quer que você entenda como funciona. Não, queridos, obrigado. Como se desenvolve esta vida que você já tem. Me estou fazendo entender? Muito bem, o texto continua, versículo 27. Depois, certo, aquele que plantou a semente foi dormir-se e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Mas agora no versículo 28, ele me vai dar estas 3 etapas de desenvolvimento. E ele diz assim: a terra por si mesmo frutifica, primeiro erva, depois espiga verde, e por último espiga madura, ou trigo maduro. Está acompanhando? Então diga comigo: erva, espiga verde e espiga madura. Certo? Que diz aqui, ó, espiga e por último grão cheio na espiga. Então planta a semente, aquela experiência com o feijãozinho, se lembra? Certo? A semente, o brotinho, certo? Depois passa a outro estágio, certo? Espiga verde, e depois se torna espiga madura. Ele está falando de como podemos desenvolver esta vida, e ele usa o exemplo da semente para nos expressar que este desenvolvimento se dá em 3 etapas. Nesta ilustração, certo? Erva, espiga verde, espiga madura. Perfeito? Me dê outro texto, por favor. Mateus 13, 23. Você me está acompanhando? Talvez mais que uma pregação, seja uma aula profética hoje de como desenvolver a vida de Deus em nós. Amém? Perfeito? Está falando da parábola do semeador.
Jesus está explicando quem são as pessoas, ou quem é a pessoa da beira do caminho, quem são, certo, entre pedras, quem são entre espinhos, e que tipo de pessoas são aqueles que são designados como boa terra. Então ele disse o seguinte: mas el que foi semeado, novamente semente, el que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e entende. Sim ou não? Então o que precisamos entender? Que ser boa terra, que me torna boa terra? Não só ouvir. Eu preciso entender aquilo que eu estou ouvindo. E nesta noite vamos gastar tempo para que possamos entender aquilo que ouvimos. Porque muitas vezes ouvimos muitas pregações, estamos presentes em cada reunião, ouvimos muito, mas entendemos muito pouco. Me faço entender? Eu sou de uma geração, querido, onde o pastor, o pregador nos exigia muitas coisas, nos dizia: vocês têm que ser santos, vocês têm que ser aquilo, mas na hora de colocar em prática, a gente não tinha recursos para corresponder àquilo que se nos pedia. Não sei se me faço entender. Quando eu me tornei um pregador, certo, eu disse: eu preciso diminuir a distância entre aquilo que se prega e o que o povo entende, para que ele possa praticar aquilo que é pregado. Porque o grande problema nosso, muitas vezes, de nossas igrejas, é que pregamos muito bem, mas o povo não consegue colocar em prática aquilo que ouve, e aí entra em um período de frustração. Ouvimos muito, mas entendemos muito pouco. Ele disse que o entendimento nos torna boa terra. Você está aqui? Disse que a boa semente caiu em boa terra. Quem são os boa terra? São os que ouvem e entendem. Muito ou pouco não importa, mas precisa haver entendimento, e este entendimento produz neles certo fruto, que em outra tradução diz frutificam e produzem. Me está entendendo? Se você quer frutificar, e esse frutificar está conectado com o desenvolvimento da vida de Deus que está em você, você precisa entender. O entendimento produz frutificação em você, e é o que todos nós queremos frutificar, mas para frutificar precisamos entender. Agora, essa frutificação se manifesta em 3 etapas. Eles produzem uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. Lembra anteriormente? A semente primeiro é erva, depois espiga verde e por último espiga madura. Agora ele me traz novamente 3 etapas: 30, 60 e 100 por 1. Isso quer dizer que nesta noite Deus vai gerar um entendimento, mas também há níveis de entendimento. Então o primeiro estágio de entendimento, seu máximo potencial de produção será 30 por 1. O segundo estágio de desenvolvimento produzirá em seu máximo potencial 60 por 1. E o último estágio produzirá a 100 por 1. Me faço entender? Isto é fantástico. Quando entendi isto, me ajudou a mim e me ajudou a cuidar de outros. Porque muitas vezes nós, como líderes, queremos que todo mundo, certo, faça o mesmo, ou rinda o mesmo, ou produza o mesmo. Me faço entender? Mas não é assim. Cada um vai produzir de acordo ao entendimento que tem. Uns vão produzir o máximo potencial 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Por que me ajudou? Porque sempre me cobrei. Queria produzir o que o outro produzia. Já lhe passou? A gente quer ser como o pregador, não é? A gente quer ser como o pastor. E legal ter referências, pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus, mas você precisa saber em que nível de desenvolvimento está. Porque de repente você quer produzir 60, mas você está no primeiro estágio, e o mais que você vai produzir é 30. Me faço entender? Então, quando entendemos em que estágio estamos do desenvolvimento da vida de Deus, podemos produzir e caminhar com leveza. Eu estou no primeiro estágio, então o que eu posso produzir é isso. Eu estou no segundo, então o que eu posso produzir é aquilo. Eu já estou no terceiro, então eu posso produzir aquilo. O pensamento não pode ser um pensamento de acomodação. Quem está no primeiro precisa
experimentar e vivenciar plenamente esse primeiro estágio, mas com consciência que precisa passar ao segundo estágio. Me faço entender? E assim o segundo, eu estou no segundo estágio, eu preciso vivenciar, viver plenamente o segundo estágio, a segunda etapa, mas tendo consciência que eu preciso avançar a uma terceira etapa. Me faço entender nesta noite? Muito bem, outro texto, por favor. Lucas capítulo número 15. Muito bem, se você dá uma olhadinha na sua Bíblia, eu não vou ler todo o texto para ganhar tempo, para não nos demorar muito. Quero trabalhar com os subtítulos de Lucas 15. Se você abre sua Bíblia, você vai perceber que Lucas 15 vai trazer 3 parábolas em ordem. Você está encontrando aí? Está procurando? Por favor, Lucas 15. Você encontrou? Se você percebe, o primeiro subtítulo em negrito vai falar da parábola da ovelha perdida. Muito bem. E aí vai passar depois do versículo 6, 7 para uma segunda parábola. Você consegue ler o subtítulo? A dracma perdida. A dracma era uma moeda perdida. E vai chegar à última parábola. Qual é o título da última? Filho pródigo ou filho perdido. Sim ou não? O que tem em comum estas 3 parábolas? Algo está perdido, exatamente, pastora. Há uma ovelha perdida, há uma moeda perdida e há um filho perdido, sim ou não? Sim. Perfeito. Agora observe para mim, estas não são 3 parábolas ordenadas, arrumadas à toa. Aqui há outro processo. Amém? A primeira etapa do processo aqui é ser ovelha. A segunda é entender que somos moeda, e a terceira etapa é ter plena consciência que somos filhos. Amém? Me faço entender? Aqui não há 3 parábolas. Você já jogou como chama amarelinha? É amarelinha que chama? É mais ou menos assim: ovelha, certo? Moeda, filho. Me faço entender? Aqui há um processo de desenvolvimento. Amém, querido? Quando Davi fala do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta, e nós somos como ovelhas de seu rebanho, ele está usando uma história para que entendamos algo. O propósito de Deus nunca foi que nós fôssemos eternamente ovelhas. Você está aqui? Não, é dizer, ele começa o processo nos assemelhando, usando uma figura de linguagem, certo? Como a ovelha. Mas o propósito de Deus é que vivamos intensamente essa primeira etapa e transitemos, certo? Para entender que somos uma moeda, e figurativamente. Por que uma moeda? Porque cada um de nós tem um valor de aporte, não valor de salvação. Valor de salvação, nós temos todos o mesmo valor. Me está acompanhando? Mas um valor de aporte é diferente. Assim como existem moedas no Brasil de 5, de 10, de 25, certo? De 50 e de R$1. Em uma maneira ilustrativa, aqui há várias moedas. Me faço entender ou não? Você já usou a expressão: vamos fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa? Várias vezes, não é, pastora? Então, que é a vaquinha? Que é essa associação de pessoas? Cada um dá o que tem. Sim ou não? Então, digamos aqui que precisamos fazer que o reino avance. Então, quem é moeda de 5 vai aportar 5. Quem é moeda de 10 vai aportar 10. Quem é moeda de 25 vai aportar 25. El de 50, 50. El de R$1. E juntos vamos fazer que o reino avance. Você está aqui? Aquela musiquinha antiga, não é? Que a gente não canta mais porque acha que é antiga. Ela é muito importante para ilustrar isto que eu lhe estou falando. Que era aquela assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Me está acompanhando? Você tem um valor, não um valor para a salvação, porque valor de salvação é todo mundo igual. Jesus morreu para salvar a todos. Mas em valor de aporte, cada um tem um valor diferente. Me está acompanhando?
Esto fala de dons, esto fala de habilidades. Nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos cuidam de crianças, nem todos cuidam de células. Mas cada um precisa entender seu valor de aporte e aportar no desenvolvimento da igreja e no avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Me faço entender? Agora, não há moeda que seja zero. Não, eu sou uma moeda, mas não tenho nada a aportar. Não, se é moeda, há um aporte que você precisa fazer. Isto é muito importante entendê-lo. Me acompanhe nisso? Porque se você sabe seu valor de aporte, certo? Você precisa liberá-lo e nunca sonegá-lo. Porque se você sonega, vai sobrecarregar alguém. Alguém vai ter que fazer o dobro, certo? Fazendo ou cooperando com seu dom, com sua habilidade. Me faço entender nesta noite? E o terceiro estágio é que nós tenhamos plena consciência que somos filhos. Mas tudo começa como ovelha. Não é que não sejamos filhos, mas precisamos atingir um nível de maturidade como filhos. Me faço entender nesta noite? Todo começa, certo, com o B, certo? Qual é a característica de quem está no primeiro estágio de ovelha? A ovelha, certo, quem está, diz assim: ajuda-me, ora por mim, ensina-me. Me está entendendo? É esse estágio onde precisamos de instrução, onde precisamos de orientação praticamente diária, não é, pastor? Aquela pessoa que não sabe orar, aquela pessoa que está chegando há poucos dias na igreja ou com Cristo, ele é dependente. A ovelha é altamente dependente do pastor, mas ela precisa passar por vários estágios, igual que nossos filhos em casa. Quando são pequenininhos, dependem totalmente de nós. Quando são um pouquinho mais grandinhos, continuam dependendo de nós, mas já não dependem como um pequenininho. Mas chegará uma hora que, mesmo sendo filhos, inaugurarão sua própria vida, solteiros ou casados, e eles assumirão a responsabilidade da sua própria vida. É isso o que Deus quer. Deus não quer gente atrofiada. Deus não quer filhos dele toda a vida. Ajuda-me, ora por mim, auxilia-me. Não toda a vida. Você ri, é para isso, é para rir um pouquinho, não é? Para que não doa tanto, não é? Que não doa tanto, porque muitos de nós ainda estamos e já era para estar na outra etapa. Me faço entender? Então aqui há um processo, como as coisas se dão, como se desenvolve a vida de Deus. Há um processo. Ok, me dê outro texto, por favor. 1 de João capítulo 2. 1 de João capítulo 2, verso 12. Isso, observe aqui. O texto declara e diz assim: filhinhos, eu vos escrevo vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus ou por causa de seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 14. Filhinhos, novamente, certo? É a segunda vez que aparece esta palavra. Eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, novamente, por segunda vez aparece esta palavra. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E por último, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, porque tens vencido o maligno. Sabe, querido, quem nos metió na cabeça que esses filhinhos são as crianças do ministério infantil? Porque essa é a tendência quando leemos isso. Quem nos metió na cabeça que os jovens que estão aqui são os jovens de nossa igreja e os pais que aparecem aqui são os pais da nossa igreja? Não, João está falando deste mesmo processo. Começamos filhinhos, a etapa transitória lá do meio é jovem para chegar a um estágio de pais. Me está acompanhando ou não? Filhinho é o mesmo que ovelha. Me está entendendo? Jovem é o mesmo que moeda, certo? E filho maduro, amadurecido, é o mesmo que pai. Me está entendendo? A criancinha, certo? E a ovelha produzem a 30 por 1.
Sabe, a moeda, o jovem, certo? O jovem e que falamos antes, a moeda, a espiga verde vão produzir a 60 por 1. E os filhos, que é o mesmo que pais, que é gente amadurecida, vão produzir a 100 por 1. Me está acompanhando? Novamente, João me traz o processo de desenvolvimento que se dá em 3 etapas. ¿Me faço entender? No lo vamos a ver aquí, mas hay otro texto que me pulé por alguna razón. João 14:6, só anote. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. 3 etapas de um processo. Me está entendendo? O caminho para chegar à verdade, eu preciso percorrer o caminho, e para alcançar a vida, eu preciso ser alcançado pela verdade. É isso que Jesus está falando. Eu sou o caminho, primeira etapa. Tudo começa no caminhar, mas preciso caminhar com direção à verdade. Por quê? Porque a verdade me liberta, e quando sou liberto, tenho acesso à vida. É isso o que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Perfeito? Muito bem, um último texto, por favor. Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Dice: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora quero que tome atenção. Quem estão com o Cordeiro? Quem acompanha o Cordeiro? Vencerão também os que foram chamados, escolhidos e fiéis. Aqui novamente há 3 palavrinhas que me indicam este processo de desenvolvimento. Todo começa quando somos chamados. Ele nos chama, mas Ele nos chama para quê? Para que entendamos que Ele nos deu uma tarefa específica para fazer. Essa palavra eleitos, fomos escolhidos para uma tarefa específica. Me está acompanhando? Por isso que Jesus disse: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Que Jesus está querendo nos ensinar? Que muitas pessoas ficam no primeiro estágio e não querem avançar ao segundo. E essa é a realidade da igreja. É cômodo ser filhinho, é cômodo ser ovelha. Sim ou não, queridos? Sim, sempre alguém me ajuda, sempre alguém ora por mim, sempre alguém tem que me estar cuidando. Mas qual é a ideia de Deus? Que você se desenvolva, que desenvolva a vida de Deus que está em você, para que você se torne uma pessoa madura e não tão só dependa de outros, mas você também possa ajudar a outros. A igreja é uma família, por isso criamos filhos. Criamos filhos, los educamos no temor do Senhor, para que eles alcancem, certo, a etapa madura, para que eles possam se tornar responsáveis em Deus da sua própria vida. Eu não posso ter um marmanjo de 25 anos se comportando como criança de 5. Não é verdade? Sim ou não? As mulheres, certo, as irmãs mulheres aqui que casaram, certo, com os filhinhos da mamãe, com isso que hay que levar toalha para o banheiro, levar chinelo para o banheiro, é porque a mamãe não fez direito o trabalho dela, porque esse homem deveria ter amadurecido e se valer por ele mesmo. Me está acompanhando? Me acompanha nisso ou não? É um exemplo corriqueiro, mas não me posso mais. Se tenho 30 anos, não me posso comportar como um garoto de 14. Supostamente, não é? Me está acompanhando? Igual que há homens e também mulheres que entram no casamento, mas querem continuar vivendo sua vida de solteiro. Não funciona. Sim ou não? Já viu isso? Não, mas eu quero continuar tendo minha vida de solteiro. Querido, quando você casa, você fecha um ciclo chamado ciclo da solteria, e você entra num novo estágio da sua vida. Alô, obrigado por ser um homem empolgado, mas é assim mesmo. Me está acompanhando ou não? Mas a gente tem uma tendência como seres humanos de permanecer nas etapas. A gente se acomoda na etapa anterior porque é mais cômodo. Sempre alguém faz por mim, sempre alguém é responsável por mim, sempre alguém, entre aspas, paga um preço pela minha vida. Mas nós precisamos amadurecer. Minha mãe mora a 3.000 quilômetros de mim. Ela mora lá no Chile. Pensou se eu precisasse dela até agora? Pelo bem ou pelo mal que eu falo, enfrentando a situação da distância, eu tenho que me virar. E o fato de me virar significa enfrentar a situação. Ela gera maturidade.
Amém? Me está acompanhando? Esse é o propósito de Deus. Por isso Ele nos deu sua vida, para que possamos. Se estão riendo, hein? Se estão identificando, não? Estão aparecendo aí, um cutuca o outro, está falando de você. Muito bem. Então somos chamados, mas precisamos entender que Deus nos chamou com uma tarefa específica. Fomos eleitos para uma tarefa específica. Agora, o mais importante não é ser chamado, não é ser eleito para uma tarefa específica. Agora, o último estágio, nós precisamos ser achados fiéis em aquilo que o Senhor nos encomendou para fazer. Me está entendendo? Eu fui chamado pelo Senhor, sim, chamado a seu caminho. Ele me deu um dom, Ele me deu um ministério, eu tenho um chamado de Deus. Beleza, meu irmão, mas agora você precisa crescer em fidelidade. Esse é o último estágio. Não é suficiente ser chamado, não é suficiente ter consciência de que fomos eleitos para cumprir uma tarefa específica, mas precisamos agora ser achados fiéis em aquilo que Deus nos encomendou. E aí entra a parábola, certo, do mordomo fiel. Em lo pouco somos fiéis, o Senhor nos coloca sobre muito. Mas precisamos viver intensamente e corresponder à expectativa de Deus em aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Me faço entender? Ficou claro como desenvolvo essa vida? Le estou dando algumas pegadas. Você precisa entender, por revelação do Espírito Santo, em que estágio está, como está essa vida. Essa vida que nos foi dada pelo Filho. Se eu tenho um filho, eu tenho uma vida. Que vida? A vida Zoe, aquilo que está escrito na sua camiseta. Essa vida, mas essa vida precisa ser desenvolvida. Como toda vida, o simples fato de a mulher engravidar, ela tem vida dentro dela, mas essa vida precisa ser desenvolvida, sim ou não? O simples fato de Maria estar grávida de Jesus, certo? E se ela não se cuidasse, Jesus não apareceria. Me faço entender? O mesmo processo que passou com Jesus no ventre de Maria, certo? E depois ele nasceu, e ele cresceu, e ele se tornou um homem maduro de 30 anos, e ele cumpriu seu objetivo, a tarefa que Deus lhe encomendou, morreu na cruz e ressuscitou. A mesma maneira, o mesmo processo precisa acontecer na gente. Me faço entender? Então estou usando estes exemplos como introdução de como desenvolvemos a vida de Deus, essa vida só. Amém? Alguma pergunta até agora? Muito bem, eu vou para os últimos 3. Se você viu, eu me passei por textos que falam de três etapas do mesmo processo. Agora eu vou pregar, tá bom? Você ri, mas é assim mesmo. Eu quero que abra sua Bíblia querido. Meu tema de pregação nesta noite está no livro de Atos, capítulo número 12. Mas antes de chegar ao 12, eu vou dar uma passeada por uns textos antes, pode ser? E nós vamos chegar ao capítulo número 12. Então, deixa eu abrir minhas notas aqui. Muito bem. Eu quero que abra, ou que coloquemos aqui, Atos, capítulo 8, verso 3. A gente vem trabalhando com 3, sim ou não? 30, 60, 100 por 1. Ovelha, moeda, filho. Erva, espiga verde, certo? Espiga madura. Eu vou lhe dar o último exemplo de 3 agora. E nisto vou concentrar a minha palavra nesta noite. Esta é a palavra que eu recebi esta tarde para liberar sobre vocês. Amém? Então aqui está a primeira etapa. Ok? Deus introduz uma vida neste desenvolvimento, uma casa, família ou uma igreja, e la vai fazer passar por 3 estágios. Não é? Quando eu falo de vida, certo? Nesta noite, a partir de agora, eu me vou estar referindo a você de maneira individual, mas também me vou referir à sua família e me vou referir ao contexto igreja, comunidade de fé. Esta palavra pode ser aplicada em você, na sua casa e na igreja a qual você faz parte, frequenta. Me faço entender? Então o primeiro estágio que Deus faz passar uma vida, uma família, certo? Uma igreja, está expresso neste texto.
Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando em las casas e arrastrando homens e mulheres, encerrando-os em um cárcere. Que você precisa entender que quando Deus quer levar uma vida, uma pessoa, uma família e uma igreja a um ponto de expansão, a um ponto de ampliação, a um lugar de desenvolvimento, Ele vai começar por perseguição. Você está aqui? Amém? Eu vou falar do último tópico mais de expansão, de crescimento, certo? Mas como parte este processo, certo? Para chegar a um tempo de desenvolvimento, um tempo de ampliação, um tempo de crescimento, um tempo de multiplicação, o start, o primeiro passo é de perseguição. Este texto fala que Saulo perseguia a igreja, ok? Me está acompanhando? Muito bem, então eu quero que você entenda, este é o primeiro estágio. Isto vai disparar alguma coisa. Por isso eu disse ontem, precisamos aproveitar o tempo do deserto, precisamos aproveitar o tempo da perseguição. A perseguição não é para te matar, a perseguição é para te preparar para o próximo estágio. Me está entendendo? E eu quero ser categórico nisto, porque de ontem, certo? Ontem e hoje, certo? E talvez antes da minha chegada aqui, eu escutei, eu ouvi, eu presenciei. Vocês parecem que estão baixo como um ataque de doença. A gente que fica doente, a gente que acontece isso e aquilo. Então, segura as pontas aí, porque Deus tem um propósito com tudo isto. Amém? Então talvez essas doenças, essas manifestações, talvez em outros sejam problemas, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, não sei, parece que as situações te estão perseguindo, mas tudo começa com perseguição para te levar a um tempo de ampliação, de multiplicação e de desenvolvimento. Está acompanhando? Então, minha primeira instrução: se está passando por este tempo, se mantenha firme, porque este tempo é passageiro, este tempo vai passar e dará lugar a uma nova etapa na tua vida. Então, pastor, está difícil, estou ficando doente, me diagnosticaram uma doença, estou enfrentando essa situação. Meus irmãos, se mantenha firme, porque só o começo, a coisa não vai parar aqui. Deus está permitindo, Deus está, certo, como dizer, te permitindo passar por esta situação, porque esta situação te levará, te dará condições, te dará recursos para que você possa viver uma etapa muito diferente a esta, que ele chama de etapa de desenvolvimento, etapa de multiplicação, etapa de ampliação. Você está aqui? Segundo texto, Atos capítulo 9, verso 31. Nove e 31, você encontrou? Assim pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham o quê? Diga, tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqui está a segunda etapa, um tempo de paz. Você está aqui? Depois de um tempo de perseguição, Deus suscita, Deus libera um tempo de transição, que Ele chama de tempo de paz. Então eu lhe reforço, está vivendo um tempo como de perseguição, parece que as situações te perseguem, parece que as coisas não saem como você esperava em Deus que saíssem. Se segure aí, porque virá sobre você um tempo de paz, que dará lugar a um tempo de multiplicação, como está aqui. Então se segure no tempo de paz. Certo, que sua esperança seja: está difícil hoje, mas estou sendo encaminhado, estou sendo encaminhada, estou sendo direcionada para um tempo de paz. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então mantenha-se firme. Dario, a situação me está apertando, a situação me está perseguindo, a situação contrária me está exprimindo. Mantenha-se firme, porque depois da perseguição vem um tempo de paz sobre a sua vida. Ok? Que preciso fazer em um tempo de paz? No tempo de paz, preciso me preparar. Em um tempo de paz, preciso imitar a formiga e guardar
para o tempo de multiplicação que virá. Este tempo de paz é muito importante, querido, porque este tempo de paz não é para ficar folgado, não é para ficar de perna para o ar também, está entendendo? Porque a gente tem essa tendência, depois que sai de uma batalha, de uma perseguição, entra no tempo de paz e diz: agora, entenda, tempo de paz não é tempo de férias. Me faço entender? É nesse tempo de paz, você vai ter que se preparar, se reciclar, você vai ter que adquirir recursos, e não só o financeiro, em todas as áreas. Para quê? Para que você possa viver plenamente o tempo de multiplicação, para que quando Deus te introduza na próxima etapa, que é um tempo de multiplicação, você tenha como usufruir de tudo aquilo que Deus lhe está trazendo. Me faço entender? É dizer, observe, se nesse tempo de multiplicação Deus vai derramar água, você na paz tem que comprar baldes, para que quando a água venha, você possa reter aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Me faço entender? Como a mulher do óleo, o pastor falou hoje do óleo aí na sua introdução. Que aconteceu com a viúva do discípulo do profeta? Eliseu disse para ela: vá para a tua casa, e o pouquinho de óleo que você tem, começa a deitar, certo, sobre vasilhas, e o óleo não vai parar hasta que a última vasilha seja cheia. Depois que você encha todas as vasilhas, você vai e vende, paga sua dívida, e com o restante vive você e seus filhos. Agora a pergunta é: e se não tenho vasilha? Me faço entender? Porque nisso, a resposta de Deus era: eu vou derramar, eu vou multiplicar o óleo, mas Ele lo multiplica de acordo a los recipientes que eu tenho para conter aquilo que Ele está multiplicando. Me faço entender ou não? Me faço entender? Então, se Ele vai liberar óleo, você tem que ter vasilhas. Essas vasilhas precisam ser adquiridas, certo, no tempo de paz. Me estou fazendo entender? Se Ele vai liberar frutos, você tem que ter cestos para acumular esses frutos. Me acompanha nisso? Em uma maneira figurativa, se Ele vai liberar peixe em um tempo de paz, você precisa ter recursos para comprar um freezer, para que o que Deus vai liberar possa ser conservado, retido na sua vida. Me faço entender? Então, no tempo de paz, você tem que se preparar. Você tem que adquirir recursos, e quando falo de recursos, não estou falando só de dinheiro, mas recursos emocionais, recursos espirituais, recursos de entendimento, como a formiga guarda no inverno para não ter problema no verão. A gente não pode ser cigarra, como a fábula da cigarra e a formiga. No tempo de paz, a gente não pode ficar só cantando e celebrando: oh aleluia, tempo de paz. E quando chegar o tempo de abundância e multiplicação, você não vai ter como guardar, como reter, como desfrutar, como conservar todo aquilo que Deus lhe está liberando. Você está aqui ou não? Então o tempo de paz é um tempo de transição, um tempo para nos curar das feridas da perseguição, certo? E captar, é um tempo de captação, insisto, recursos. A palavra recursos não fala tão só de recursos financeiros. Quantas pessoas esperaram um bom momento, e quando o bom momento chegou, eles não tinham boa saúde para desfrutar o bom momento da sua vida? Sim ou não? Então é isso que você precisa entender. O tempo de paz, me preparo os cestos, preparo o freezer. Como eu estou tratando de que você entenda, não sei se me faço entender. Se Deus vai liberar peixe, você tem que ter um freezer para tocar o peixe. Se Deus vai liberar frutos, você tem que ter cestos para recolher os frutos. Se Deus vai se manifestar nessa multiplicação, em um derramar de óleo, certo? Você tem que ter vasilhas para reter aquilo que Deus está trazendo. Porque senão, o que Deus liberar vai ir embora rapidinho. E é o nosso problema. Nosso problema não é a falta de liberação de sua glória, de seu poder, de sua unção. É que nós não temos capacidade de reter aquilo que Deus nos dá. Me está acompanhando ou não? Nosso vaso às vezes está furado, nosso cântaro, que é a nossa vida, tem rachadura. Então o que Deus libera na segunda, o domingo já vai embora na segunda. Por quê? Porque eu sou um vaso rachado.
Por isso eu preciso, em um tempo de paz, descer à casa do oleiro, para que Deus refaça o vaso, para que eu possa reter aquilo que Deus está trazendo. Porque senão sempre vivo começando, me está entendendo? Parece que a pilha me dura de domingo a quarta. Não é, venho aqui, o culto é bênção, a palavra é bênção, e eu saio alegre, mas a segunda vai um pouquinho embora, a terça vai outro pouquinho, aí a quarta já estou fraco, não é? Já virei o crente galinha de Angola, estou fraco, sim ou não? Essa é a nossa realidade, porque fizemos do culto, porque fizemos deste momento um carregador de baterias. A gente chega aqui, como recarrega o celular, a gente recarrega. Mas se a carga do celular não te dura um dia, será que essa carga de domingo tão só te vai durar mais de um dia, espiritualmente falando? Eu acredito que não. Por isso que eu preciso estar em contato todos os dias com Deus. Com culto ou sem culto, eu preciso cultuar a Deus. Porque não só cultuamos aqui, cultuamos em casa, cultuamos no trabalho, cultuamos quando estamos na rua, quando estamos puxando ferro lá na academia, estamos cultuando o Senhor. Para manter, para reter, para ir de glória em glória. Não disse que a cada culto pegamos uma glória, não, cresceremos e seremos transformados de glória em glória. É decir, retemos lo anterior para que se nos dê outra coisa. Mas se não retemos, sempre vamos a ter a mesma porção. É fácil entender ou não? E esse é o nosso problema. Porque parece que a garrafa sempre tem a mesma medida. Por quê? Porque não retenho. Porque se eu retivesse, a próxima medida que Deus derrama, já não tenho uma medida, agora tenho duas. Mas como não reteve, parece que não passa nada. Parece que nada acontece. Parece que o nível é o mesmo. Parece que estou vivendo as mesmas situações. Primeiro, se suscita um tempo de perseguição. As circunstâncias me perseguem, os problemas me perseguem, as pessoas me perseguem, não sei. Mas depois vem um tempo de paz. Um tempo onde você precisa se preparar para aquilo que vem. Próximo texto, Atos capítulo 11, do 18 ao 21. Vocês encontraram? Está aqui, não é? De 18 ao 21. E ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu depois da causa de Estevão, caminharam hasta Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Verso 20. E havia entre eles varões de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se convertiu ao Senhor. Esses textos revelam um tempo de multiplicação, porque a igreja se expandiu e o número de los que estão sendo salvos e de los que creem aumentou. Me está acompanhando? Eu não quero focalizar esta palavra de aumento só um aumento numérico. Me está acompanhando? Eu não quero que você entenda necessariamente aqui se multiplicou em pessoas dentro de uma igreja. Não, eu quero que você entenda como um tempo de multiplicação. Um tempo de multiplicação na sua vida. Que tipo de multiplicação? Donde a vida de Deus que está em você se ampliará, crescerá, se desenvolverá. Me está acompanhando? E não necessariamente, não quero que lo tome, pode aplicá-lo dessa maneira, mas não é o foco nesta noite de que Deus vai trazer um monte de pessoas e esta igreja vai se encher de pessoas. Não quero que focalize nisso necessariamente, mas quero que focalize em um tempo de ampliação, em um tempo onde você será ampliado em seu entendimento. Você sairá de ser ovelha e será promovido para que entenda que seja moeda, e quem era moeda será transferido, será, como se diz? Não é transferido, promovido ao próximo estágio. Me está entendendo? Isso pode acontecer de uma multiplicação de pessoas
Pode, mas hoje a ênfase que Deus deu comigo hoje pela tarde é para que o Cristo que está em você cresça, se expanda, se desenvolva e você saia da ladainha de todos os dias. Você pare do meme da ovelha, até quando Me está entendendo? Deus quer lhe levar à próxima etapa, porque a próxima etapa trará consigo recompensas e responsabilidades, mas Deus quer que você usufrua de aquilo que está à sua disposição. Lo que te leva a desfrutar, lo que te leva a usufruir da vida de Deus é o desenvolvimento dessa vida. Me faço entender? Então aqui, queridos, está o terceiro. Está entendendo? Tempo de perseguição, tempo de paz e tempo de expansão, de multiplicação. Isso me leva a um desenvolvimento em todas as áreas da minha vida. Isto é integral. Pode haver uma área que está no primeiro estágio, mas há outra que está no segundo e outra que está no terceiro. Mas eu preciso ter consciência de que a semente passa por erva, espiga verde e espiga madura. Eu preciso ter consciência que eu passo pelo primeiro estágio, de ovelha, moeda, para chegar a ser filho. Não é que não seja, mas um filho amadurecido, um filho onde Cristo se expandiu dentro dele. Me faço entender? Porque Deus não lhe chamou para você ser talo só, ou ser sempre ovelha. Ah não, eu fui chamado. Ou para você produzir toda a vida 30 por 1. Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou, certo, para que você tenha consciência que isto é um processo de desenvolvimento. Deus não lhe chamou para viver só um tempo de perseguição, onde tem problemas, onde tem dificuldades, onde as finanças falham, onde a saúde falha. Deus não te chamou só para isso. Como Deus não chamou o povo de Israel só para morar no Egito. Ele o tirou do Egito, o colocou no deserto. E a prova do deserto que eu falo, os que viveram plenamente o deserto, foram promovidos para a terra. Aqui tenho 3 lugares mais: Egito, deserto e Canaã, onde a salvação, onde a vida de Deus vai sendo desenvolvida. Me faço entender? Então diga comigo: tempo de perseguição vai dar lugar a um tempo de paz. E um tempo de paz dará lugar a um tempo de expansão. Amém? Você está aqui? Agora, não posso terminar esta palavra sem lhe dizer o que acontece no tempo de expansão. Porque até aí está bom, não é? Um tempo de perseguição, tempo de paz e um tempo de expansão. Aleluia, glória a Deus. Mas o que acontece no tempo de expansão? Atos capítulo 12. Observe a primeira frase: por aquele mesmo tempo. Que tempo? De expansão. Me está entendendo? É assim que você tem que ler sua Bíblia. Olha o que diz: por aquele mesmo tempo. Que tempo? O tempo que a igreja está explodindo, que está crescendo. E nesse tempo, o que acontece? O rei Herodes estendeu sua mão sobre alguns da igreja. Me está acompanhando? Então o que precisa entender? Que num tempo de expansão há uma estrutura maligna chamada Herodes. Porque Herodes na escritura não é só um personagem, é uma estrutura maligna que se levanta para deter algo. É a mesma estrutura maligna expressa na figura de Faraó. O mesmo espírito que actuava em Herodes actuava em Faraó. E toda vez que o povo está crescendo, esta estrutura se levanta. Me está acompanhando ou não? Em Éxodo capítulo 1 e 2 diz que o povo de Israel se multiplicava. Que fez? Faraó se levantou para oprimi-lo, sim ou não? Aqui a igreja está crescendo. Me está acompanhando? O que se levanta? A mesma estrutura, mas baixo outro nome, mas é a mesma estrutura. Se você quer lhe colocar é o mesmo espírito com outro nome, ok, eu trabalho como uma fortaleza. É uma fortaleza maligna que se levanta. Eu lhe pergunto: para que essa fortaleza se levanta? Vamos lá? Para quê? Está fácil, a pergunta é retórica. Para deter o tempo de expansão. Me está entendendo?
Então, legal saber, depois da perseguição, Deus me coloca num tempo de paz. A paz me vai dar lugar a um tempo de expansão, de multiplicação. Mas preciso abrir meu olho, porque no tempo de expansão há uma estrutura maligna que se levanta para deter aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na minha casa e na minha igreja. Me está acompanhando? Por isso eu lhe digo, não lhe posso só contar até o tempo de expansão. Preciso lhe contar o que acontece, porque eu vou voltar outro dia e vou dizer: pastor, você falou que Deus nos estava passando de perseguição a paz. Olha, eu entrei na perseguição, mas você não me avisou que há uma estrutura que se levanta. Você me contou na metade da história só, pastor. Não posso lhe contar. O filme tem que chegar ao final. Me faço entender ou não? Estou sendo claro nesta noite? Muito bem. O que faz Herodes? Estendeu sua mão sobre a igreja para maltratar alguns. Verso 2: matou a espada Tiago, irmão de João. Verso 3: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Primeira característica de como age Herodes: ataca a autoridade. Você está aqui ou não? Tiago e Pedro eram autoridades da igreja. Então o que ele faz? Ele vai levantar um ataque contra a autoridade. Isto se manifesta na sua vida, se manifesta na sua casa e se manifesta na igreja. Se seus filhos têm dificuldade de se submeter a você em um tempo de expansão, isso é motivado por uma estrutura Herodes que se levanta para paralisar, certo, a autoridade, para peitar as figuras de autoridade. Em um tempo de expansão, a sua vida terá problema com a autoridade, não porque você seja um rebelde, mas porque uma estrutura Herodes se está levantando que vai incitar ou você não se submeter à autoridade. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja na rua. Esse é o primeiro ataque da estrutura Herodes: diminuir a influência daqueles que estão na autoridade. Próxima. E havendo prendido, lo encerrou na prisão. Aqui está a estratégia. Primeiro ele vai atacar a autoridade e depois ele nos vai meter em uma prisão, nos vai meter em um cárcere. Me está acompanhando? Me faço entender ou não? Não é o cárcere aqui, esse que você conhece, mas ele vai suscitar situações que nos vão prender, situações que vão funcionar como cárcere, problemas que vão funcionar como cárcere. Me está entendendo? Observe o que acontece no cárcere. No cárcere perdemos a visão. Esse é o propósito de Herodes: levantar situações que nos colocam como em uma prisão, porque na prisão vamos perder a visão. Segunda coisa que vamos perder na prisão: vamos perder a visão, vamos a perder os objetivos, vamos a perder o propósito e vamos a ficar presos nas circunstâncias. Já viu que quando enfrentamos um problema a gente diz: não, é que já não sei se eu quero fazer aquilo que eu queria fazer. Eu duvido que Deus agora tenha tudo isso para mim. Já lhe passou? São sinônimos de cadeia, são sinônimos de prisão, são sinônimos de uma estrutura Herodes. Repetindo, Herodes nos mete em uma prisão. Para quê? Para que perdamos a visão. Se perdemos a visão, perdemos nossos objetivos em Deus. Se perdemos os objetivos, perdemos o propósito. E se perdemos visão, objetivo e propósito, somos presa fácil das circunstâncias e dos problemas. Alô? Você está aqui ou não? Me está acompanhando? Agora, preciso também olhar para a prisão. O que é a prisão? Um lugar que limita a minha mobilidade. Sim ou não? É cela que chama? O cárcere é pequenininho, sim ou não? Sei lá, nunca esteve lá, eu acho que é pequenininho, não é? De 3x3, de 2x2. Então ele te impede a limitação, a movimentação. Você fica impedido de se movimentar. Sim ou não? Coíbe tua liberdade. Em lugar de prisioneiro, você começa a escutar vozes. Lembra de João Batista que caiu na prisão? O mesmo que tinha falado que era Jesus, o Filho de Deus, agora não acreditava mais. Ele disse: olha, vai e pergunta para ele se ele realmente é um Messias. Como?
Se João já tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que agora ele está duvidando? Por que agora ele precisa de prova? Porque está preso. A prisão rouba minha visão, rouba minhas convicções, rouba minha fé. Me faço entender ou não? Você está aqui, você me olha com uma cara. O cárcere é um lugar estreito, é um lugar estranho, não é a tua casa. É um ambiente que você não conhece, é um ambiente hostil, sim ou não? Sobretudo hoje, não é? Na prisão, uns matam por isso, matam por aquilo. É um lugar hostil, você se sente acuado, o inimigo bota medo em você. Pastor Igor começou esta reunião dizendo que precisamos ter o verdadeiro amor em nós. O verdadeiro amor é Cristo. E João disse que o verdadeiro amor lança fora o medo. Me está entendendo? Não é um amor no vocabulário de Deus, no vocabulário das Escrituras, não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Então, entre mais desenvolve você a vida de Deus em você, a vida só em você, o amor cresce em você, porque o amor não é um sentimento em los lábios de Deus. O amor em los lábios de Deus é uma pessoa. De tal maneira amou Deus ao mundo. Como Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. Então a expressão do amor de Deus está em Cristo. E para eu crescer em amor, eu preciso fazer crescer Cristo na minha vida. Não há outra maneira. E esse verdadeiro amor que é Cristo crescendo em mim, lança fora o medo. Me está acompanhando? Mas a prisão é um lugar que mete medo, um lugar que hostil, que traz problemas, que me coloca, certo, me diminui. Na cadeia a minha alma grita. Não é assim. Você se equivocou. Eu acho que você ouviu o Senhor e não era bem assim como você ouviu, porque a alma grita. Essa expressão que Davi usa nos Salmos, escuta a alma minha, é porque a alma estava gritando nele. Então o que diz Davi quando a alma está gritando? Escuta a alma minha, tudo o que você diz é verdadeiro, mas sobre tudo isso eu decido confiar no Senhor. A alma dizia: onde está teu Deus? Onde estão teus amigos? Onde está tua família? Você está sendo perseguido como um cão por Saul. Saul que te venerava. Você se sentava à mesa de Saul, e agora você está sendo perseguido. Não tem o que comer. Onde estão teus amigos? Onde estão a tua família? Onde está teu Deus? Davi dizia: você está certa. Não tenho amigos, não tenho família, mas sobre tudo isso você cala a sua boca, porque eu decido confiar no Senhor. Me está acompanhando? Então na prisão, nesse momento difícil, é tempo de expansão, mas é um tempo difícil, certo? Me perdoe a franqueza, mas você tem que mandar calar a boca da sua alma. Você tem que dizer: alma, você está falando demais, fique quieta, cala a sua boca. Porque eu decido sobre todas essas coisas acreditar no Senhor. Eu passei pelo tempo de perseguição, eu enfrentei o tempo de paz e eu me preparei. Não tem estrutura Herodes que me vai impedir de desfrutar do tempo de expansão sobre a minha vida. Então você cala a sua boca, alma. Está acompanhando ou não? Perfeito. É o lugar onde a gente se desanima, perde o ânimo, perde a disposição, perde o pique. Sim ou não, queridos? Sim, mas é um tempo de expansão. Mas Herodes se levanta para nos atrapalhar. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas o que acontecia? Mas a igreja orava, mas a igreja fazia contínua oração por Deus. E isto é o que começa a mudar o panorama. Ele se levanta, ele vai atacar a autoridade, a sua vida, a sua família, as autoridades da igreja. Ele vai te meter em uma prisão. Mas que começa a dissipar tudo isso? Uma intensa oração, uma contínua oração. Você precisa orar por você mesmo, você precisa orar por sua família, você precisa orar pela igreja na qual você está inserido. E não uma oraçãozinha michuruca, mas uma oração violenta. Me está acompanhando? Não uma intercessão comum. Observe aqui. Mas a igreja fazia contínua oração. Me está entendendo? Você precisa orar por você. Oração, querido, é estar conectado com Deus. A oração me conecta com Deus.
La oração me conecta com sua voz, com o que Ele quer comunicar. Se não oramos, não sabemos o que Ele quer. ¿Me está acompanhando? ¿Me faço entender isto? Há situações que você enfrenta que Deus quer solucioná-las não da sua maneira, mas da maneira dele. Mas como você não ora, como você não está conectado, e estou dizendo isso porque oração não é só orar de joelhos ao pé da cama, é passar conectado com Ele e ouvir a sua voz. Se na sua oração só fala você, eu quero lhe dizer que você não ora. Você está aqui ou não? Porque oração, através de lo que eu declaro, eu gero um ambiente para que Deus fale comigo. Agora, se você só ora e Deus não fala nada, ou quando Deus vai falar, você diz em um nome de Jesus, amém, e você vai embora, isso não é oração. Eu faço entender? Você precisa orar até que a voz de Deus chegue a você. E quando a voz de Deus chega a você, você se cala. A essa oração me estou referindo. E não é assim, Senhor, porque eu estou na pior. Eu creio no tempo da expansão. Matou o Herodes que está aqui. Aí em algum momento Deus vai dizer: parou, agora quem fala sou eu. E aí você diz: tá bom, Senhor, sou o seu servo, pode falar. Então, meu filho, essa situação se resolve assim, se resolve assim, se resolve assim. Mas a gente só ora: Senhor, que está numa pior, Senhor, que não tenho tempo, Senhor, que não tenho dinheiro, Senhor, que meus filhos, Senhor, que minha esposa, Senhor, que isto, Senhor. E quando Deus vai falar, você fala assim: no nome de Jesus, amém, vou embora. Sim ou não? É assim que oramos. Sabe, essa expressão, em nome de Jesus, amém, entenda-lo muito bem, de uma maneira gráfica, funciona como um cala-boca para Deus. Porque você vai embora, e aí Deus fica: amanhã ele volta, quem sabe eu amanhã falo com ele. Sim, porque às vezes a gente só ora uma vez por dia, sim ou não? Mas você pode andar na rua e conectado com Deus, querido. Você pode estar trabalhando e estar conectado com Deus. A dona de casa pode estar passando pano no chão e estar conectado com Deus. O marido está em seu trabalho lá, é mecânico, mas ele pode estar conectado com Deus. A igreja orava. E que suscitou, que liberou esta oração? Próxima. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, de novo, e quando Herodes estava para o fazer comparecer a Pedro, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. 7. E eis que sobreveio o quê? Um anjo. Muito bem. Anjo, na etimologia da palavra, significa mensageiro. ¿Me está entendendo? Então, o que quero que entenda? Que a oração suscita um mensageiro. A oração, certo, faz que Deus libere um mensageiro. ¿Me está acompanhando? O qual vai trazer instrução para enfrentar e combater o que se levanta em um tempo de expansão. Perfeito? Você não precisa esperar um anjo. Observe o que eu vou lhe dizer. Nesta noite, o mensageiro sou eu. E eu não tenho asa, certo? Eu não tenho nada, mas um mensageiro. Se a gente trocar a palavra anjo por mensageiro, que é o que significa a palavra anjo, então a tua oração precisa gerar uma liberação de um mensageiro, que pode ser um anjo, pode ser o próprio Espírito Santo, pode ser um profeta que bate na tua porta, pode ser um irmão que te liga e te diz algo da parte de Deus. Pode ser um adesivo que você para no farol em vermelho, para atrás do carro e tem algo escrito, certo, no vidro do carro, e Deus fala contigo. Esse é o mensageiro, me está entendendo? Temos que desmistificar as coisas, porque a gente diz mensageiro, não, tem que ser um profeta. De repente alguém disse: olha pastor, olha irmão, eu fui na livraria e encontrei este livro e eu comprei para você, e naquele livro está aquilo que você precisa. Está acompanhando? Alguém grava, certo, como o pastor estava escutando uma pregação de um pregador na internet e disse: cara, eu acho que você precisa ouvir isto, ouça. Aí está a resposta que você precisa para enfrentar a estrutura Herodes que se levanta em um tempo de expansão sobre a sua vida. Mensageiro, a oração libera mensageiro. E sobreveio um anjo, não, ainda no 7, filho.
um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou. Esto é o primeiro que precisa acontecer. Pedro estava dormindo. Eu não sei se já tinha aceitado a situação. Eu não sei definir se o Pedro se acomodou à situação ou ele estava confiando muito em Deus. Eu não sei dizer. Mas o que eu sei é que ele estava dormindo. E o primeiro que o mensageiro fez foi cutucá-lo. Sim ou não? Não é o que diz aí? E tocando, lo vai despertar. En esta noche, a minha intenção é cutucar você para que você acorde para esta realidade. Me está entendendo? Eu estou aqui cutucando você, dizendo: olha, está na hora aí, está na hora de acordar aí. Ah, que a situação está assim. Não, acorda. Enxerga outra realidade. Me está entendendo? O primeiro que o anjo faz é tocar Pedro do lado e lo despertou. E o comando é: levanta-te. Sabe o que significa levantar-se? Se estou sentado e me levanto, mudo de posição. Ele lo cutuca, lo desperta, e o primeiro comando que ele diz aí: muda de posição. Se estava choramingando, é a hora de louvar ao Senhor. Muda de posição. Se estavas murmurando, não é mais tempo de murmurar. Muda de posição. Se estavas morcegando e deixando que teu pastor resolva tudo, muda de posição. Isso é o que produz um mensageiro. É Bíblia, não sei nem o grego, não é? Levanta-te, despertou dizendo: levanta-te depressa. E o que aconteceu? Caíram-lhe as algemas, as correntes. Você tinha que ter soltado um amém agora. Ou um uau, diga uau. Observe aqui, Pedro não foi, pastor Igor, observe aqui, ele não foi no culto de libertação. Sim ou não? Ele disse que obedeceu o comando, e a hora que se colocou de pé, o que o limitava, caiu. De novo, para que você entenda, ele estava dormindo lá. O mensageiro veio, o cutucou e disse: ó Pedrão, levanta, cara. Ele levantou, e o que lo limitava, o que lo prendia, o que lo sobrecarregava, caiu. Me está entendendo? Eu acredito em culto de libertação, mas aqui Pedro não foi para o culto. A atitude dele, a postura dele, lo liberou do peso, lo liberou de lo que lo prendia em um momento. Me está acompanhando? Então o que eu quero lhe dizer? Eu não sei o tamanho de suas correntes. Eu não sei se estão nas suas mãos ou também estão em seus pés. Mas o mensageiro nesta noite vem batendo palmas para que você acorde e tome uma nova posição diante de Deus. Porque se você tomar uma nova posição diante de Deus, não como vítima, não reclamando, não se queixando, certamente Deus tirará o que lhe impede avançar. Certamente Deus romperá as correntes. Certamente Deus tirará os obstáculos na sua frente, e você poderá viver de maneira intensa e de maneira plena tudo aquilo que Deus tem para você neste tempo e agora. Amém. Mas tome uma atitude. Se não ora, ore. Se não adora, adore. Se não dá, dê. Se não assiste, assista. Se não coopera, coopere. Se não traz seus filhos, traga-los o sábado. Se nunca cooperou para o bazar, traga algo para o bazar. Não porque está dando algo, sino porque está mudando de posição, está mudando de postura. Se você vem aqui só para ver o que acontece, saia dessa posição de observador e passe a ser cooperador daquilo que Deus está fazendo. Mude de posição. Está acompanhando? E depressa as correntes caíram das suas mãos. Verso 8. E lhe disse o anjo: cinge-te. Que significa cingir-se ou cingir-se? Coloca o cinto. Cingir-se vem de cinto. Ok? As irmãs mulheres vão saber melhor o que eu vou dizer agora. As irmãs mulheres colocam cinto para marcar cintura, por isso se chama cinto. Me está acompanhando?
Cinto tem a ver com cintura. As irmãs mulheres marcam, dão forma a seu corpo com o cinto. Então o que o anjo está dizendo? Tome a forma. Tome forma. Que forma? A forma da vida de Deus que está em você. Porque quando não há cinto, temos uma forma distorcida. ¿Me está acompanhando ou não? Mire, posso aplicar de outra maneira. O cinto los homens é para que a calça não caia. ¿Sí ou não? Escutou a expressão calça frouxa, não é? Conhece a expressão calça frouxa? Sim ou não? É como que isso, o anjo le está dizendo: para de ser um calça frouxa, cinge-te aí, amarra as calças. Me está entendendo? Para ser claro, de repente a gente é muito mole, queridos. A gente abandona nossos lugares de autoridade por qualquer coisa. O anjo disse: tome postura. Tome forma de um filho de Deus, de alguém que carrega a vida de Deus em você. E você tem que desenvolver esta vida. Para de ser um calça frouxa. Isso é o que, traduzindo ao português, é isso que está dizendo. Cinge-te e coloca tuas sandálias. Sabe por quê? Porque na prisão, a primeira tendência é que queremos parar. Sim ou não? Tirar as sandálias significa: não quero caminhar mais. Sim ou não? Que disse o anjo? Não quer caminhar mais? Que é isso, rapaz? Coloca a sandália. Vamos sair daqui. Me está entendendo? Porque a prisão tem o objetivo de me deter. E muitos de nós, muitas vezes, quando enfrentamos a estrutura Herodes e enfrentamos a prisão, qual é a tendência? Queremos parar. Sim ou não? Ou parar de vir, ou parar de cooperar, parar de ajudar, porque me decepcionei, por alguma coisa, sim ou não? Esse é o próximo comando: calça tuas sandálias. Porque Deus não projetou para você uma cadeia, uma prisão. Deus projetou para você um tempo de ampliação. Então o anjo le está dizendo a Pedro: Pedro, vamos retomar a força aí, vamos retomar a caminhada. Sim ou não, queridos? Quantas vezes você já não quis parar? Quantas vezes você não quis chutar o balde? Quantas vezes você não quis: isso não é para mim? Está acompanhando? Pedro também tirou as sandálias, mas o mensageiro disse: tome suas sandálias. E eu gosto do Pedro, e ele assim o fez. Porque não é suficiente receber o comando, eu preciso ser obediente ao comando. Então ele o fez, olha, e continua. E lança, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Sabe que fala de capa? De habilitação, de unção, de autoridade. Disso fala de capa. Observe aqui. Me dê um texto aí, por favor. Capa. Cantares capítulo 5. Versículos 6 e 7, por favor. Eu abri ao meu amado, mas já meu amado se tinha retirado e se tinha ido, e a minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Verso 7. Acharam-me os guardas que rodeavam a cidade, me espancaram, me feriram e me... que é o mesmo que capa. Sabe quem são esses soldados? É a figura de linguagem, certo? Do cantar dos cantares, são os inimigos. Herodes me mete na prisão para me arrancar a capa, para me tirar de minha posição de autoridade, para me fazer duvidar e diminuir a unção que Deus me deu na minha vida. Este é o próximo comando que o mensageiro dá para Pedro. Ele disse: colócate as sandálias e não esquece a capa, não esqueça o manto, porque eu te habilitei, eu dei unção, eu te coloquei numa posição de autoridade. Então não abra mão, não deixe. E isto se aplica na nossa vida, querido. Quem comanda a nossa vida não são as circunstâncias, é Deus através de nós. Amém? Quem comanda a nossa família, se você é varão, é você, o sacerdote da tua casa, em ajuda, em conjunto com tua esposa. Amém? Líderes desta casa, não deixe que as circunstâncias roubem sua autoridade, roubem a sua unção, roubem aquilo que Deus lhes tem dado e comissionado para fazer.
Me está acompanhando? Vista sua capa, Pedro. Voltemos lá, filho. Atos 12. El 7, cinge-te, lança as costas, isso, 9 agora. E saindo, Pedro o seguia, e ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, fantástico isto. Diz que Pedro seguia o anjo, porque depois que ele cumpriu tudo o que ele pediu, despertou, mudou de posição, se cingiu os lombos, certo? Tomou forma, vestiu as sandálias, pegou o manto. Agora ele disse: vamos embora daqui, porque você não pode deixar nada na prisão que Deus te deu. Me está acompanhando? Não pode deixar nada, nem cinto, nem sandálias, nem capa, nada. Você vai levar tudo de volta, porque você vai retomar de onde você parou. Me está acompanhando ou não? Percebe isso? Então ele disse, o anjo ia na frente e Pedro lo seguia, mesmo não entendendo o que acontecia, se era uma visão ou era uma realidade. Fantástico. O que quer dizer isso? Que há coisas que você não precisa entender, mas você precisa seguir, precisa continuar caminhando, certo? Disse que Pedro não entendia, mas ele caminhava. Você disse: ah, meu Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas não pare de caminhar, não pare de andar. Homens, nós, uma mente masculina, nós gostamos de entender as coisas, sim ou não? Os homens, não, eu preciso entender para me mover. Há momentos, irmãos, que não precisamos entender, só precisamos continuar caminhando, sendo fiéis à voz que estamos escutando. Me está acompanhando? Ah, Darío, não estou entendendo, mas obedeça. Não sei por que me está passando isto, mas acredite que Deus está no controle e continue caminhando, certo? Como a Doris lá, continue a nadar, continue a nadar. Lembra da Doris? Continue a nadar, continue a nadar. Obedeça. Próxima. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu por si próprio, por si mesmo. E tendo saído, percorreram ou chegaram na rua, e logo um mensageiro, o anjo, desapareceu. E aqui eu preciso lhe contar uma experiência que eu tive. A primeira vez que eu viajei de avião, eu viajei para a Europa, de avião. Eu nunca tinha ido em um aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional de São Paulo. E eu nunca tinha entrado num aeroporto. E eu nunca, por incrível que pareça, eu nunca tinha visto, certo, naqueles dias, uma porta que se abria sozinha. Já viu essas portas que se abrem sozinha? Eu nunca tinha visto. Nunca passou. Nem no supermercado, não sei, a lo melhor muito caipira eu nunca tinha visto. Mas isso é muitos anos atrás. Me está entendendo? E meu pastor me deixou na porta do aeroporto, aí, certo, no estacionamento. E ele foi deixar o carro no estacionamento. Eu peguei do braço da minha esposa, peguei minha malinha, que não era minha, era emprestada, e comecei a andar em direção à porta. E de repente eu vi e observei a porta, que a porta não tinha maçaneta. E como eu não conhecia essas portas que se abriam automaticamente, entrei num conflito para saber como se abre a porta, porque eu não conhecia. Me está entendendo? E eu olhei como a porta aqui, certo, mais perto, certo, e olhei a porta de vidro e comecei a olhar e falei: meu Deus, como aquela porta abre? E eu tive a tendência humana de parar, mas eu disse: eu não vou pagar esse mico não, eu vou continuar andando. E eu continuei andando do braço de minha esposa, ou ela de meu braço, e eu puxando a mala. Mas 2, 3 passos que eu dava, a porta continuava fechada. E novamente a pergunta vinha: como abre essa porta? Eu olhava para ver se tinha um interfone, para se tinha alguma coisa, uma campanilha, algum guarda, e eu não chegava a nada. E eu tinha a tendência de parar. Como na metade do trajeto, eu escutei a voz de Deus que dizia para mim: meu filho, não pare, continue a caminhar. Mas eu confesso para você, a minha alma e minha mente continuavam se perguntando: como essa porta se abre? Como raio se abre essa porta? Mas eu continuava caminhando. Me está entendendo? Mas a minha alma dizia: essa porta não vai abrir, não vai abrir. Até que eu cheguei perto dela e a porta se abriu. Me está entendendo? E a mesma voz
que me falou que não era para parar, me disse: na sua trajetória você vai enfrentar muitas portas que não se abrem à primeira vista, mas se você continuar a andar, chega um momento que meu sensor te pega e aquilo que estava fechado se abre diante de você. E eu vivi essa experiência. Por que eu estou contando? Porque eu não sei quem inventou os portões automáticos, mas para mim foi Deus. Porque o primeiro portão automático que eu encontro é este de aqui. Porque disse que Pedro não sabia, mas o mensageiro lo fez passar pela primeira guarda, pela segunda guarda, pela terceira, até chegar ao portão da cadeia. E disse que era um portão de ferro, pesado, que estava fechado. Mas como aconteceu comigo, de repente a porta se abriu. Eu acho que Silvio Santos leu esta parte, não é? E aí ele inventou a porta da esperança, não é? E aí ele falou: e a porta se abriu. ¿Me está acompanhando? E Pedro se viu na rua. Tinha 16 soldados que o custodiavam. ¿Me está entendendo? Mas ele passou a primeira guarda, a segunda guarda, a terceira guarda, a quarta guarda, e foi dar em um portão da cadeia, da prisão, o qual se abriu sobrenaturalmente, como falei ontem. ¿Me está entendendo? E ele se viu na rua. Quando o anjo lo colocou na rua, o anjo desapareceu. ¿Sabe por quê? Porque o mensageiro nos vem ajudar a fazer o que sozinhos não podemos fazer. Mas aquilo que sozinhos podemos fazer, o anjo vai embora. ¿Me está acompanhando o que eu quero lhe dizer? O anjo foi enviado para que Pedro pudesse fazer o que ele não tinha condições de fazer sozinho, o que ele não tinha condições de entender por si só. Porque quando o anjo cumpre seu papel, ele me deixa sozinho, porque agora é comigo, agora é com a vida que eu carrego, agora é com o Espírito Santo de Deus, agora eu posso continuar adiante. Um mensageiro é enviado para me ajudar a entender, a fazer aquilo que eu não entendo ou aquilo que eu não sei fazer. ¿Me está acompanhando? O que quero lhe explicar com isto? Que há uma parte que cabe a Deus e há uma parte que cabe a você. Há coisas que você pode fazer e há outras que você não pode fazer. As que você não pode fazer, as que você não sabe fazer, as que você não entende como se fazem, certamente o Senhor enviará ajuda para que você faça. Mas aquelas que você sabe fazer, certo, entre aspas, você terá que fazê-las, você, a vida de Deus que está em você e o Espírito Santo que está em você. ¿Me está acompanhando? Quero terminar a minha palavra nesta noite. Nem sei que oração, que oração? São 10 horas já, está na hora. Capítulo 21. Não, perdão, versículo 21. É a mesma história, ok? Aquilo que começou no capítulo 12, verso 1, decorre por todo o capítulo número 12. E vai terminar esta história. Agora, versículo 21. E é no dia designado, diga, dia designado. Se você grifa na sua Bíblia, você precisa grifar essa palavrinha, essa frase: dia designado, dia determinado, é no tempo determinado. O que acontece num tempo determinado? Vestido Herodes com vestes reais, estava sentado no tribunal, certo? E lhes dirigiu a palavra, verso 22. E o povo exclamava: voz de Deus, referindo-se a Herodes, e não de homem. Ou seja, Herodes é um Deus, não é um homem. Versículo 23. No mesmo instante, um anjo o feriu. Observe aqui para mim, Dario, o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão é o mesmo que fere Herodes. Para mim, me está entendendo? É meu entendimento. O mesmo que tira Pedro da prisão é o mesmo que aplica juízo na estrutura Herodes. Me está acompanhando? Porque que diz aqui? O anjo do Senhor feriu a Herodes, porque não deu glória a Deus e foi comido por bichos e morreu e expirou. Versículo 24. E a palavra crescia e se multiplicava.
Termino minha palavra lhe dizendo que quando Deus te faz passar por um tempo de perseguição, por um tempo de paz, e Ele estabelece um tempo de expansão e multiplicação na sua vida, não tem Herodes que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. Assim como Ele te tira da prisão que o mesmo Herodes te meteu, Deus também envia um anjo que aplica juízo. Sabe o que é interessante nisto? Que no dia marcado, isso quer dizer que na agenda de Deus, Herodes já tinha um dia marcado para morrer. Me está entendendo? Isso é o que a gente precisa entender. Se Deus nos introduz em um tempo de expansão, num tempo de multiplicação, em um tempo de desenvolvimento da vida de Deus, o Herodes se pode levantar, mas Deus já tem um plano com o Herodes. A gente, enquanto está na circunstância, pensa que isso nunca vai acabar, pensa que o tempo da prisão nunca vai chegar ao final, mas na agenda de Deus, Herodes tem um dia marcado para desaparecer. Me está entendendo? Porque estrutura maligna nenhuma, se temos o entendimento, se temos a revelação de Deus, estrutura nenhuma, nem Herodes nem Faraó, a nível de estrutura, pode deter aquilo que Deus quer fazer. Então eu estou aqui para lhe dizer: você pode estar em um tempo de perseguição, aguante firme. Você pode estar em um tempo de paz, então não perca seu tempo, se prepare, porque mais dias, menos dias, Deus lhe introduzirá em um tempo de expansão na sua vida. Amém? Assim como 30, 60 e 100 por 1, talvez há pessoas aqui que estão vivendo um tempo de perseguição. Amém? Mantenha-se firme. Outros estão vivendo um tempo de paz. Então, meu irmão, minha irmã, não perca o tempo, se prepare, adquira vasilhas, adquira cestos, compre o freezer, por assim dizer, porque certamente Deus o introduzirá num tempo de expansão. Aí você diz: Dario, eu estou vivendo um tempo de expansão. Então não ignore as maquinações de Herodes. Em tempo de expansão, uma estrutura Herodes se levanta para te limitar, para colocar obstáculos para que você viva plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Esses obstáculos, essas limitações se manifestam como em uma prisão. Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações para te prender, para que você não viva de maneira plena aquilo que Ele projetou para você. Mas mantenha-se firme, siga os conselhos do mensageiro a Pedro. Levante-se, mude de atitude, não pare de choramingar, pare de se queixar, pare-se de lamentar, enxugue suas lágrimas, olhe para o autor e consumador da sua fé, porque mesmo na situação difícil, Deus está com você, Deus não está longe de você. Desperte de seu sono, desperte de sua acomodação, saia da zona de conforto, mude de atitude, e o que lhe prende vai cair. Lo que lhe prende, as correntes, seja qualquer coisa, vai cair. Deus operará uma libertação na sua vida de tudo aquilo que lhe prende. Coloque-se de pé, certo? Cinja-se, tome forma de quê? De um filho de Deus, tome forma de vencedor, que a vida de seu filho que está em você, cresça em você e se manifeste de maneira plena. Se você decidiu parar, calce as sandálias, retome o caminho, retome a caminhada, vista-se de força, vista-se de coragem e continue caminhando. Pegue a capa, vista-se da autoridade e da unção que Deus lhe entregou e disponha-se para sair. Supere as portas que estão fechadas, supere os portões fechados, porque certamente se abrirão na sua frente e o Senhor lhe colocará liberdade, lhe colocará na rua, e o mensageiro desaparecerá, porque agora é com você. Agora você já sabe o que tem que fazer, tendo claro que o dia está marcado, quando Deus vai remover definitivamente na sua vida a estrutura que lhe impede viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Porque depois da morte de Herodes, a igreja continuava a crescer e a se multiplicar, porque Deus era com ela. Esta é a palavra que eu tenho a declarar nesta noite sobre sua vida, sobre sua família, sobre esta casa. Amém? Examine-la com cuidado, revise suas notas e veja em que ciclo estou.
da perseguição, mantenha-se firme. Em na da paz, prepare-se para um tempo de expansão e crescimento. Em um tempo de expansão, então não ignore que em tempo de expansão uma estrutura se levanta chamada Herodes, mas como diz a música, ele se levanta para cair. Amém.